os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo vista por eles por espaço de 40 dias, falando do que a respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que se esperassem a promessa do Pai. E diz ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois destes dias. Amém? Graças a Deus. Podem-vos assentar, queridos, e desocupando a sua mão, abrindo o seu coração, abrindo a sua mente para receber a mensagem do Eterno. Atos dos Apóstolos, atos que foram escritos pelo Dr. Lucas, enfatizado pelo poder de Deus e tomado pela graça do Senhor. Ele veio a escrever Atos dos Apóstolos, algos narrativos do começo da igreja primitiva. Senhores e senhora, baseado no texto que acabamos de ler, então o Espírito Santo me impulsionou nesta noite e me deu o seguinte tema: gerando mais missionário. Nós estamos em um culto missionário, e é aqui nesta noite, com certeza, vai se gerar meninos e meninas, homens, senhores e senhoras, para uma grande obra missionária. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias que a qual o Brasil e o mundo está vivendo, em um mundo tão terrível, vendo tanta desgraça, tantas catástrofes, vendo também tantas coisas afligindo, e nós estamos vendo, até mesmo no meio dos evangélicos, tantos escândalos acontecendo. É por isso que nós precisamos de ter os nossos cultos doutrinários, nós precisamos de ter os nossos cultos missionários, a ensinar a esta nova geração o que é fazer missões. Aleluia! Quando nós falamos sobre missões, não há ninguém na Bíblia que teve toda a ousadia para fazer missões e ensinar aos seus apóstolos a fazer missões do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, qual nascido de Maria, mas gerado pelo poder do Espírito Santo, iniciando-se o seu ministério, curando os enfermos, limpando-se os leprosos, pregando a respeito do reino de Deus e dizendo aos seus discípulos que o reino do seu Pai estava tão próximo. Então todo o trabalho missionário está incluindo pregar a respeito do reino de Deus. Tomamos por base, dentro desta palavra, reino de Deus. Observe bem, senhores e senhora, Jesus Cristo reunindo-se os seus discípulos em um certo dia, em uma certa ocasião, até mesmo escrito pelo Dr. Lucas, ele vai falar a respeito, aleluia, deste encontro com o Senhor e os seus discípulos, dizendo melhor, João, no capítulo 14 e no versículo 1 a seguir, observamos que eles estavam turbados, preocupados com a obra do Senhor, e Jesus já estava preparando eles, dizendo que ele em breve sairia desta terra e que voltaria para a casa paternal. Mas o Senhor vai dizer: não turbai-vos os vossos corações, mas credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então a obra missionária, ela não está incluída a ganharmos fazenda. A
missionária, ela não está incluída a nós ganharmos a chave da casa. A obra missionária, ela não está acumbida a nós andarmos nos nossos maiores carros zeros do ano. A obra missionária é pregar que está chegando a hora do reino de Deus e dizer que está mais próximo do que nós nos imaginamos. Observa bem, senhores. Agora Jesus Cristo vai dizer a eles que eles não precisavam de ficar tão preocupados, porque eles haviam de receber o Espírito Santo. Ele está falando sobre a sua saída terrena, mas ele estava também dizendo que eles teriam um amigo, um condutor que iam conduzir a eles diante desta missão que eles teriam sobre a face da terra. Observe, meus santos e santas de Deus, a mensagem ela tem uma repercussão muito grande e nós precisamos de trabalhar em cima para você entender o que é missões, o que é gerar um missionário para a obra de Deus. Jesus Cristo, depois de prepará-los, Jesus Cristo fala da sua morte e ele vai até a morte de cruz, e ali abrindo seus braços e derramando a sua última gota de sangue e dizendo: Pai, a minha missão está consumada. A Bíblia diz que agora, aleluia, o véu do tempo se rasgou. Depois que o véu do tempo se rasgou, agora todos tiveram um livre, aleluia, acesso à sala do trono através de Jesus Cristo, como Filho de Deus, o maior missionário que se ouve sobre o planeta Terra. Senhores e senhora, o mais importante, que a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, aleluia, e após da sua ressurreição ele começou a aparecer de uma forma infalível a algumas pessoas. A Bíblia diz que estavam os apóstolos, os discípulos do Senhor reunidos, e ali todos atemorizados, aleluia, com certeza com medo também de ser morto, como Jesus foi morto com a morte de cruz. E eles estão dentro deste lugar chamado cenáculo, orando e quem sabe temendo e até mesmo recuando diante da missão que estava traçado para eles. Mas a Bíblia diz que Jesus apareceu aonde ele estava e disse: recebei-vos o Espírito Santo, aleluia. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Agora a Bíblia diz, aleluia, que agora os discípulos do Senhor estavam lá, aleluia, e agora eles voltam a ter umas atitudes ao contrário daquela missão determinada que o Senhor havia concedido. A Bíblia diz, senhores e senhora, que um certo dia Pedro agora convida alguns dos discípulos do Senhor, em vez de fazer a missão, em vez de passar pelo caminho, pela trilhagem que Jesus havia lhes determinado, eles vão para uma grande pescaria. O mais que me chama a atenção, que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Sabe por quê? Jesus não deu gosto deles pegarem nenhum peixe, porque senão eles tomariam o prazer pelo trabalho material e não do espiritual. Então eles estão trabalhando e não apanhando nada, mas Jesus aparece pela praia e de repente vai dizer: antes alguma coisa para comer? Eles disseram: trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Então Jesus disse: vai até o meio do mar e lançai-vos a rede. Foram, lançaram a rede, as redes já estavam cheias de peixe, de forma que começaram a romper as redes, e no mesmo instante alguém conheceu e disse: quem é
noite, observa quando José teve a sua túnica de diversas cores concedida pelo seu pai, os seus irmãos mais invejaram. Então a túnica era um meio de destaque, que José era separado para uma obra, Pedro foi separado para uma obra, mas Pedro estava sem túnica. Tem tanta gente nos nossos dias atuais que estão sem túnica, estão sem glória, estão sem a presença do Espírito Santo. Pessoas que estão envolvidas na obra, mas não estão fazendo missões. Pessoas que estão temendo, mas o Senhor está dizendo: pegue a tua túnica nesta noite, porque eu te revisto de poder, eu te revisto de glória, e eu te levanto, eu te levanto, eu te dou vitória. Quem acredita, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos, e receba do Eterno nesta noite o que Ele tem para a tua vida. Ao pegar a sua túnica, a Bíblia diz que ele estava nu, vestiu e veio ter com Jesus. E já havia brasas, o fogo já estava pronto para o diálogo. Aonde não tem fogo, não tem como fazer missões. Aonde não tem fogo, não gera missionário. Aleluia. Primeira coisa, antes de Jesus dialogar com Pedro, o fogo estava aceso. E ele perguntou: tem de alguma coisa para comer? Então agora vai lá e pega 2 grandes peixes. E quem preparou aqueles peixes? Com certeza foi o Senhor. E agora estão comendo, servindo. Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Falar que amo o Senhor é muito fácil, mas fazer a vontade dele é muito difícil. Agora o diálogo tem sequência. E o Senhor disse: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, o Senhor sabe. E pela terceira vez, agora ele veio a entender. Esta é uma conversa particular que Jesus tem comigo. Então Jesus disse: tu me amas? Ele disse: sim. Então o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, quando tu era mais novo, você ia para onde você queria, mas hoje é diferente, Pedro. Preste bem atenção, minha santa, meu santo de Deus. Outrora você ia para os bailes funk, outrora você ia para os forrós de roça, outrora você ia para a festa junina, outrora você ia para as festas que o diabo lhe queria, mas hoje não. Hoje você levantou a mão, aceitou o Cristo do Calvário, você vai onde Ele quer, você fica na posição que Ele quer. Quem tem promessa dele, quem tem promessa dele, quem tem promessa dele, Ele vai gerar um missionário aqui nesta noite. Ele vai gerar um missionário, porque tem gente aqui querendo fazer missão, mas compartilhando da mesa de Satanás. Não tem como você fazer missões envolvido com a obra do diabo. Outrora você fazia o que você queria, mas hoje não. Hoje você faz o que Ele manda, o que Ele manda, o que Ele manda, o que Ele manda. Quem está destinado nesta noite a cumprir com aquilo que Ele designou para a sua vida, levante as suas mãos à glória. Da glória a Deus, exalte a Deus, porque Ele está aqui, a glória dele está aqui, a presença dele está aqui nesta noite. Aleluia. Agora em Atos dos Apóstolos, como escreveu agora Dr. Lucas, diz que eles estavam no cenáculo. Agora eles vão tratar-se da obra de Deus, deixando a pescaria. Diga comigo: deixando o material para cuidar do espiritual. Diga: se nesta noite eu deixo o material
Porque o espiritual vai aumentar o material na minha vida. Porque se as duas estiverem juntas, o milagre acontece. O milagre acontece. Observe. Eles vão tratar dos oráculos de Deus. A melhor coisa é tratar das coisas de Deus. Judas havia morrido por ter traído o Senhor. Eles lançam agora em orações, reúnem e diz: nós precisamos de escolher alguém que acompanhou nós nesta trajetória, desde o batismo de João até Jesus. E orando, a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Matias. Matias agora preenche esta lacuna. A obra agora prossegue. Ainda falta um para concluir a obra. A obra, para ser completa, tem que estar todos envolvidos na mesma fé, na mesma união e na mesma convicção. E a Bíblia diz que agora eles estão esperando a promessa do Espírito Santo. Ao recebê-los, eles estavam dentro do cenáculo. E a Bíblia diz que soprou um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e houve línguas repartidas como de fogo, e a igreja foi cheia, e a igreja foi preparada. Todo ministério tem que ter fogo, toda chamada tem que ter fogo. Se não tiver fogo, sai dela. Se entrar no meio de uma igreja gelada, fria, no meio de crente galpolista, sai dela, porque onde tem crente tem que ver fogo, tem que haver glória, tem que haver presença do doce Espírito Santo. Depois do assopro do vento e veemente, as línguas foram repartidas. Surgiu empecilhos no meio da obra. Curiosos vieram para observar se o negócio era de Deus e disseram: este povo estão todos doidos e embriagados. E agora Pedro reúne-se com seus discípulos que estavam com ele e levanta e disse: não, esta é a promessa de Deus que veio sobre nós, porque Joel falou desta promessa, que o Espírito Santo havia de vir sobre nós, e hoje nós recebemos como promessa. Quem já recebeu esta promessa? Quem já recebeu esta promessa? Quem já recebeu esta promessa? E Pedro agora vai fazer um belo discurso, com tanto poder, com tanta ousadia, com toda autoridade, diante de Deus e de Jesus Cristo. Depois do seu discurso, a minha Bíblia diz que quase 3.000 almas se rendeu aos pés do Senhor. Aleluia! Aí começou a maior geração de missionários sobre a face terra. Observa bem, senhores e senhora, e a obra não parava, a obra continuava. Pessoas vendiam fazenda e investiam na obra missionária, porque sabia que ali tinha homens de caráter, homens de responsabilidade, que realmente faziam missões, homens que realmente estavam destinados a ganhar almas. Pessoas diziam: aqui eu trouxe Pedro, está aqui, aleluia. Não precisava de ninguém colocar pressão psicológica em ninguém para ofertar, porque Deus tocava e o povo trazia. É o que vai acontecer aqui. Enquanto toda a igreja estiver envolvida na missão, Deus vai enviar pessoas para trazer oferta, para oferecer, para que a obra de Deus prossiga, para que a obra de Deus cresça. A
Bíblia diz, um certo dia Pedro sente o desejo de orar no templo. Ele disse: João, vem comigo, vamos para o templo. E foi colocado na porta do templo um paralítico, gerando missionários. Agora o paralítico está lá posto praticamente para um desafio, porque no templo não podia ficar um paralítico, mas eles colocaram na porta aquele paralítico. E Pedro está chegando e de cara estava o paralítico. Me deu uma esmola. Ele disse: agora você vai fazer o seguinte, olha para nós. Nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te doamos agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Houve uma palavra, mas precisava de uma ação. Qual era a ação? Era Pedro pegar o homem pelas mãos. Nós queremos ver tanta gente andar, mas nós não queremos ter trabalho com ele. Tem muita gente que quer ver a igreja cheia, mas não quer trabalhar com ele. E aquele lá não tem jeito, não tem solução para ele, está todo torto. Mas aquele que é torto, aleluia, o meigo nazareno que é carpinteiro, ele pode endireitar, porque aquele homem estava todo torto. Ao mesmo instante Pedro pegou ele pelas mãos, creio eu que houve estalos nas suas juntas, e tudo foi chegando ao devido lugar. E a Bíblia diz que aquele homem entrou para dentro do templo saltando e glorificando a Deus. Então posso crer que mais um missionário foi levantado naquele dia, glorificando, dizendo: eu não podia andar, eu não podia entrar dentro do templo, eu não podia fazer nada, dependia de migalhas, mas hoje eu tenho muito. Sabe por quê? Pedro me deu. O que Pedro te deu? Ele me deu aquilo que ele recebeu, Jesus Cristo de Nazaré. Eu recebi Jesus, estou andando. Quer andar? Recebe Jesus. Quer fazer missão? Receba Jesus. Quer andar? Faça como este homem fez. A Bíblia diz que começou a crescer a obra de Deus, e a obra foi se expandindo, a obra foi crescendo, e agora precisava de juntar homens para cuidar das viúvas. Aleluia. E o que eu aprendi, irmãos, lendo em alguns livros, fazendo algumas pesquisas sobre as viúvas e sobre o crescimento da igreja, porque naquela época as pessoas aceitavam Jesus, e quando chegavam em casa eles diziam: você aceitou Jesus dos crentes? O Jesus de Pedro? Então aqui não tem lugar para você dentro da nossa casa. Acompanha Pedro, acompanha os apóstolos. E agora a igreja já estava militada, seguindo, alavancando, crescendo. E devido ao que acontecia, haviam pessoas que cuidavam das finanças, cuidavam de tudo, para tudo andar bem. E eles, cuidando de tudo bem, disseram: mas nós precisamos, porque nós não temos tempo, nós temos que evangelizar. Vamos levantar diáconos. E levantou alguns diáconos, impregnados com o poder e com a unção do Espírito. E orando sobre eles, impôs as mãos. Aleluia. E entre esses dois diáconos, dois se destacou como evangelista. Então dá para perceber que às vezes fazer missões não é fácil. São muitos chamados, mas porém poucos escolhidos. Mas vale a pena ser um dos escolhidos. Aleluia. Impondo as mãos e agora abençoando. A Bíblia diz que Filipe, cheio da ousadia, pregava. Estevão, que foi o primeiro mártir a dar a sua vida, mas pregando o Evangelho. O que mais
mais me chama a atenção sobre a vida de Estevão, que eles agora prenderam ele e ele discutia e falava e trouxe uma base teológica, bíblica, que começou desde Abraão e veio vindo e veio até chegar em Jesus como uma promessa. E depois de pregá-los e dizer tudo quanto tinha, eles arrastaram, levaram ele para o meio da praça. E no mesmo instante, aleluia, quando estava pronto para ser apedrejado, ele diz: eis que eu vejo o Filho de Deus, e ele está à destra do Deus Todo-Poderoso de pé. Sabe por quê? O sangue de Estevão ia ser derramado aquele momento, e Jesus Cristo já estava aguardando Estevão para ser arrebatado o seu espírito. Aleluia. Pode matar aqui, irmãos. Tem muita gente agora vendo esses vídeos que estão por via internet e já está entregando, dizendo: eu não quero mais a chamada de missionário, não quero mais a chamada de pastor, porque o negócio vai entrar pela estreita. Mas eu vim aqui nesta noite para te dizer: o evangelho desde o começo não foi fácil e vai terminar não sendo fácil. Vai haver derramamento de sangue de crente neste país chamado Brasil, porque o nosso Brasil teve todo o privilégio de ser o maior pregador, ser o maior dos maiores eventos que já formaram para fornecer missionários e missionárias para fora, mas brincaram. Mas agora é hora de nós nos prepararmos como servos, servas de Deus, porque vai haver derramamento de sangue sobre este país. Mas uma coisa bem sei, que no nosso nome ele vai permanecer sendo escrito no livro da vida, e Cristo nos chamará para viver com ele. Estevão deu o seu sangue, mas ele viu o Cristo glorificado em corpo de glória. É Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Filipe, depois desta morte trágica, ele começa a percorrer Samaria, porque Jesus disse que o evangelho começava em Jerusalém. Aleluia. Samaria até os confins da terra. Então agora ele dá o primeiro passo fora do seu território. O que mais me chamou a atenção: por que não foi os apóstolos? Foi um diácono. Porque quem sabe, ele disse: eu correndo para Samaria, eu fujo da espada. Mas quando ele chega em Samaria, Deus prepara uma quantia de pessoas, e eles aceitaram o evangelho. E vendo a capacidade de Filipe, eles vieram e observaram que a obra era ela completa, porque Deus estava na vida de Filipe. Deus mandava ele em direção ao sul: vai lá para o deserto, porque lá vou eu te revelar coisas inefáveis. E ele parte, sem entender, e de repente estava um homem sobre a carruagem. Aleluia. Ele abria o livro do profeta Isaías e não entendia. Aí ele vem entender porque Deus havia enviado ele ao deserto. E quando de repente ele pergunta: o que você está lendo? Eu estou lendo, mas não estou entendendo. Então o homem convida ele, e ele senta lado a lado e vai explicando tudo, e vai falando a respeito do Messias, do meigo Nazareno. E após de falar do nome do Senhor Jesus, o homem disse: o que me pede a ser batizado, creia somente no Senhor Jesus. Parou, e ao mesmo instante houve uma conversão de alma, houve um batismo, e o Espírito Santo arrebatou Filipe. Este Espírito Santo está aqui, esta glória está aqui para tomar a tua vida, para tomar o teu ministério. Vai gerar nesta noite mais um missionário. Aleluia. Está vindo perseguição, mas nesta noite a unção vai descer sobre alguns aqui, porque a obra não pode parar, e Deus não conta com covarde. Quem é corajoso aí, levante a mão. Quem é corajoso, levante a mão. Adore, 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 adore,
Deus de poder. E as perseguições continuavam. Paulo, que consentiu na morte de Estevão, com certeza todo feliz, ele pede carta para Damasco, para prender alguns crentes e levar para a prisão, açoitá-los e tentando impedir a obra de Deus. Diga comigo, quem entrar para impedir a obra de Deus vai cair do cavalo. Agora ninguém fala, né, irmãos? Eu vou entregar o que Deus está mandando aqui. Tem gente impedindo a obra de Deus. Cuidado para você não cair do cavalo. Saulo de Tarso, ele era judeu, mas que tinha cidadania de Roma. Quer dizer, homem que nasceu para servir a Deus, mas não entendia o poder de Deus como era para ser feito. Tem crente que diz que é crente, mas ainda não tem uma verdadeira intimidade com o poder do Espírito Santo. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem gente tentando pegar carta, mas cuidado, porque o grande clarão vai resplandecer e ele vai te derrubar desse cavalo. Você não vai muito longe montado nesse cavalo de guerra, porque o general já está aqui, já está. O general se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, o maior gerador de missionário. A Bíblia diz que ele viu aquele clarão, caiu por terra, e a voz bradou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues e persegue meu povo? Saiba de uma coisa, quando você mexe com o crente, você está mexendo com Jesus. Quando você toca no anjo da igreja, você toca em Jesus. Quando você toca nesta irmã do ciclo de oração, você está tocando em Jesus. Quando você toca neste jovem que está orando, que está pedindo a presença do Espírito, renovação, Deus está visitando, está profetizando, está revelando. Toma cuidado, Saulo de Tarso. Toma cuidado para você não cair do cavalo nesta noite. Deus te pega aqui. Eita, Deus poderoso. A Bíblia diz que depois de cair do cavalo, o Senhor diz: você vai entrar na cidade. E Deus, dizendo melhor, Jesus já havia providenciado Ananias. Ananias estava em oração. O dever do crente é orar constante, para saber o que Jesus quer com a obra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 3 dias sem comer, jejuando, já servindo a Jesus de Nazaré. Porque tem gente, quando é brabo demais, irmãos, que ninguém quer pregar para ele, porque ele é ignorante, ele é isso, é aquilo outro. Jesus vai. É verdade, Deus. E se Jesus for, o negócio fica na estreita. Agora, Saulo de Tarso virou ovelha, ficou mansinho, tão manso. E agora Ananias está lá: Senhor, pregar para esse homem, ele mata os crentes, ele prende os crentes. Vai lá, Ananias, porque eu já tive um encontro com ele. Aleluia, Deus. Aleluia, no caminho de Damasco. Agora completa a sua obra. Vai fazer a sua missão, Ananias, porque eu te vi lá, Ananias. Vai, Ananias, entra pela rua direita, porque ele está lá, Ananias, aleluia, já 3 dias orando, e você vai lá orar para ele, porque eu farei ele padecer pelo poder do meu evangelho. Deus vai fazer esse Saulo de Tarso padecer pela obra. Deus vai fazer este Saulo de Tarso ser perseguido, crente como você é perseguido, para saber quão duro é a mão do Senhor Jesus. Pode dar bastante glória a Deus.
estava sempre trabalhando Aleluia, e se alegrava com o crescimento e o desenvolvimento da obra missionária. glória a Deus, aleluia. A igreja primitiva foi a igreja que mais cresceu. Aleluia. Cuidado com a confusão e a divisão no meio da igreja. Isso, Deus. Confusão e divisão no meio da igreja gera rebelião, e rebelião, quem está no meio dela é Satanás. E nesta noite este espírito de rebelião tem que sair daqui, porque aqui nesta noite vai gerar missionários. Deus vai gerar missionários. Deus vai gerar missionários aqui. Sai espírito do diabo, espírito de divisão, espírito de contenda, espírito de mentira. Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus, porque a igreja do Senhor vai gerar missionário. Esta igreja vai gerar missionário. Esta igreja vai continuar crescendo. Esta igreja vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo. Se você acredita nisso, levante as mãos e glorifique. Poderia pregar mais, falando sobre gerar mais um missionário, mas eu preciso de orar nesta noite com vocês. Eu quero toda a igreja aqui na frente, porque nesta noite o Eterno me mostra uma nuvem de demônio. Uma nuvem de demônio trazendo contenda e confusão neste lugar. E vocês sabem, aonde há um espírito de contenda e confusão, o culto Deus não recebe. Quer que ele receba o seu culto, sai do seu lugar, vem na frente aqui que eu quero orar por você. Que vai assumir nelas. Glória a Deus, aleluia. Tremendo, Senhor. És poderoso, misericordioso. Glória. Deus, poder, aleluia. O que mais me chama a atenção sobre a geração de missionários, de igrejas, que cada um teve uma participação no sofrimento do Evangelho. Cada um teve sua participação. O que o povo não entende hoje é o seguinte, porque a obra de Deus, ela continua. Eu já fui pastor de 2 igrejas. Já 10 anos que ministro a palavra de Deus. E é o seguinte, saiu um pastor, entra outro. E a obra continua, e vocês têm que aprender isso. Aleluia, glória a Deus. A obra de Deus não pode padecer. A obra de Deus, ela tem que permanecer gerando. Aleluia. Maneiros, prepara um dos seus louvores, vem louvar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A obra de Deus, ela tem que gerar mais e não diminuir. E eu vou entregar o que Deus está mandando aqui. Glória a Deus. Tem gente orando para a igreja esvaziar. Sai daqui, filho do capeta, porque essa casa vai encher, porque Deus tem compromisso com a obra dele. É a obra dele, é a obra dele, é a obra dele. Não deu lugar para tirar agora. Pastor, o senhor está me chamando de diabo. Aleluia. Jesus Cristo próprio diz: aqui entre vós há um que é o diabo, o gerador de contenda, confusão. Então você não está com ele. Nesta noite esse espírito de rebelião tem que sair deste lugar, porque a glória de Deus vai descer aqui. A glória de Deus vai tomar esse ambiente. A glória de Deus vai encher. Aleluia, Deus. Aleluia. Deixa a glória. Oh, Deus fiel. Tremendo é tu, meu Deus, que fez o céu. Se você tiver de paz, se tiver de guerra, não pegue na mão do teu irmão agora. É, meu Deus. É, Deus. Os que tiver de paz, pega, porque vai passar uma unção aqui do Espírito de Deus.
Deus vai derramar poder aqui. Aleluia! Se cair alguém aqui, não preocupa não. Ramas que combinam a sede. Se tiver com espírito de rebelionita, sai da frente, porque nesta noite Deus faz você descer do cavalo. Qual é o cavalo? É cavalo da fofoca, é cavalo da mentira. Tem gente aqui montada em Satanás para transmitir a mensagem do diabo, mas nesta noite a glória de Deus vai clarear sobre este lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Ele me diz que vai mandar uma tonelada de poder sobre esta igreja nesta noite. Ele vai repreender este demônio de espírito de rebelião. Ele me diz que nesta noite este espírito de confusão vai sair deste lugar.